Vamos lá, o texto de hoje é Salmo 46:10. Diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos é um grito de Deus em meio a um caos, em meio a uma guerra. Às vezes a gente lê e vai interpretar de uma forma que às vezes é equivocada. Quando a gente vai para o texto original, a gente começa a compreender que o texto ele não vai muito por aquele caminho. Não era muito bem aquilo que o escritor tentou dizer quando escreveu, da forma que a Bíblia foi traduzida. Então vamos lá. Diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa não é uma frase de calma. Essa é uma ordem de Deus em meio à guerra. O Salmo 46 não descreve um cenário de paz. Ele fala de montes que se abalam, águas que rugem, nações em fúria, é caos, é instabilidade, é ameaça. E é exatamente nesse ambiente que Deus levanta sua voz e diz: aquietai-vos. No hebraico, a palavra usada aqui é rafá. E aqui começa a quebra do nosso entendimento, porque aquietar não significa simplesmente ficar parado. Rafá carrega a ideia de soltar, largar, deixar cair, relaxar as mãos. É como alguém que estava segurando algo com muita força e de repente abre a mão repentinamente. Deus não está pedindo silêncio exterior, Ele está confrontando o nosso controle interior. É como Ele estivesse dizendo: pare de tentar sustentar o que não foi feito para você segurar. Solte o que você insiste em segurar. Aquietar-se, então, não é uma passividade, é uma rendição. É quando o homem sai do lugar de controle e entra no lugar de dependência. É quando a mão que estava fechada se abre e o controle humano é entregue ao governo divino. E só depois dessa ordem vem a segunda parte, que é sabei. No hebraico, sabei é iadar. Não é o saber intelectual, é conhecer por experiência, por intimidade, por relacionamento. Não é aprender sobre Deus, é conhecer Deus de fato. E isso muda tudo, porque Deus está revelando uma sequência espiritual. Você não conhece antes de se render. Muitos querem entender Deus sem soltar o controle, querem viver fé sem abrir mão da própria segurança, querem experimentar o sobrenatural sem sair da autossuficiência, mas isso quebra o princípio do texto. Primeiro vem o rafá, solta, depois vem o iadá, conhece. E então Deus se revela, eu sou. Aqui entra o Elohim, o Deus soberano, o absoluto, o Criador que governa todas as coisas. A revelação de que Deus é só acontece plenamente quando o homem abre mão de tentar ser aquilo que ele não é. Então você consegue entender que o controle não está na sua mão, está na mão de Deus. Você limita a sua experiência com Deus quando a gente tenta manter o controle sobre nós. Mas quando você solta, Deus faz a gente descobrir que o controle sempre esteve na mão dele. Sempre o poder sobrenatural e divino estava sempre e nunca vai sair do controle das mãos dele. Por isso, aquietar-se é, na verdade, um ato de guerra espiritual. Parece fraqueza, mas é estratégia. O mundo ensina que a gente a lutar mais, insistir mais, a controlar mais. Mas Deus diz: solta. Porque quem solta o controle assume a dependência. E quem depende de Deus não perde, apenas troca o peso. O peso estava nas suas costas, você passa o peso para Deus, que é Ele que é capaz de sustentar o peso que a gente não aguenta. A ansiedade muitas vezes é exatamente isso, o som da alma tentando segurar o que Deus já mandou há muito tempo a gente soltar. Aquietai-vos não é um convite suave, é um chamado à rendição. É Deus dizendo: saia do controle que você nunca deveria ter ocupado. Para de sentar no trono que foi exclusivamente direcionado para Deus. Solte o controle, pare de lutar sozinho, entre no lugar de confiança com Deus e então
você apenas não ouvirá sobre o próprio Deus, você o conhecerá de verdade. Então a mensagem a mensagem que fica aqui, o enredo principal para de manter o controle. Coloca o controle na mão de Deus que sua vida muda, sua vida vai passar, tudo dá certo, tá bom? Deus abençoe.